Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Que uma vez mais a palavra de Deus possa produzir frutos de bênção para os nossos corações. Eu peço desde já que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Nessa manhã de quinta, que essa palavra seja renovo para você. A Bíblia nos diz assim em 1 Reis, capítulo 18, mais ou menos ali do versículo 21, 30 até o 39. E quando nós olhamos e vemos o cenário espiritual de Israel, naquele contexto, e qual era o contexto aqui para deixar de uma maneira mais clara? Quem reinava sobre Israel era Acabe. Acabe era casado com Jezabel. E o povo de Israel vivia um declínio muito grande. Havia uma apostasia, um abandono da fé em Deus. Havia um cenário muito grave de idolatria. Acabe, ele se casa com Jezabel. Jezabel não era do povo de Israel, era uma mulher fenícia. Ela adorava a Baal, adorava a falsos deuses. E ela trouxe toda essa idolatria, todo esse culto a Baal, ela trouxe e colocou dentro do palácio do rei Acabe, do rei de Israel. E não só dentro do palácio, como isso foi levado para dentro da casa de todos os hebreus. Eles começaram a cultuar Baal. E aqui é claro que eu estou falando do reino do norte, né? Havia uma divisão em Israel naquela época, havia o reino do sul e o reino do norte. E essa idolatria, né? Que não estava no reino do sul, porque era governado por Josafá, era um bom rei, um servo de Deus, mas tinha dominado o reino do norte, por conta de Acabe e Jezabel. Essa aliança, né? Uma aliança que, quando nós olhamos hoje, essa aliança ela existe. Claro que Acabe e Jezabel não mais, porém é a aliança entre o inimigo e a carne. E essa aliança, ela cria ídolos em nossos corações. O inimigo, ele através da nossa carne, ele usa os nossos sentimentos, ele usa a nossa natureza humana e pecaminosa para estabelecer ídolos e criar altar de adoração que não é para o Senhor. Esse é um problema muito sério. A palavra, o Senhor Jesus, quando ele está ali exortando seus discípulos, ele falando sobre os fariseus, ele diz assim: se a luz que tu tens são trevas, quão grande trevas tu tens? Ele estava querendo dizer o seguinte: às vezes o problema não está lá na pessoa que está em trevas. Às vezes o problema não está lá na pessoa... Quer dizer, lá também tem problema, mas o maior problema, às vezes, está na pessoa que tem luz. E a luz que há nela são trevas. O entendimento que ela tem da palavra, o entendimento que ela tem do cristianismo é distorcido. Os motivos pelo qual ela ora, os motivos pelo qual ela busca, eles não priorizam a mim, não priorizam Deus, não priorizam o Pai, não prioriza. Eles priorizam uma outra coisa para essa vida. Por isso que ele diz, se a luz que tu tens são trevas, quão grande trevas tu tens? Então, todo o intuito do inimigo durante o reinado de Acabe foi, através de Jezabel, estabelecer uma ruptura da relação do povo com Deus e criar um vínculo com os ídolos, especificamente Baal. E o altar quebrou. O altar estava quebrado, não havia culto ao Senhor, não havia adoração. O que havia era uma verdadeira idolatria. Era isso que acontecia nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel. O inimigo, ele quer criar ídolos, e ele quer colocar ídolos nos nossos corações. E tudo pode ser um ídolo. Às vezes até mesmo um familiar, um parente, um trabalho, um negócio. Ele quer usar qualquer coisa para que essa coisa nos desvie de priorizar o Senhor, nos tire dessa prioridade. Então, quando Acabe e Jezabel, eles começam ali a estabelecer esse culto a Baal, Elias, ele se levanta em oposição. Ele não aceita aquilo. Ele combate aquela apostasia. Elias ali tipificando o Espírito Santo, que é quem rejeita essa obra do inimigo e da carne, que é quem opera em nós uma possibilidade de mudança, de transformação, para que esse ídolo, para que esse culto ao inimigo, culto à carne, culto a Baal, a algum ídolo, seja finalizado, acabe. Então a palavra fala o quê? Que Elias, ele faz um altar, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado, no texto que eu falei, lá de 1 Reis, no capítulo 30, no capítulo 18, no versículo 30 ao 39, ele restabelece, ele restaura o altar. Ele pega 12 pedras ali, tipificando as 12 tribos de Israel, falando do povo, falando de comunhão, porque é isso, povo, comunhão.
vínculo, a aliança, falando da aliança de Deus para com o seu povo, e ele estabelece aquela aliança, restabelece. Ele faz um rego, né, que separava, né, fala da santificação, que separava o altar, né, que é uma divisória. Ele coloca a lenha que tipifica o homem que deve ser queimado, porque nós somos qual madeira, nós somos a madeira que precisa ser trabalhada, que precisa ser queimada pelo fogo do Espírito. E ele vai lá e coloca o novilho representando o sacrifício na cruz, né, que é o que realmente restabelece a nossa comunhão e tira aquilo que tem que sair do nosso coração. Ele pega, enche os 4 cântaros de água e coloca em volta, né, 4 sempre falando daquilo que é o Evangelho. Paulo diz assim, estejais vestidos com toda a armadura de Deus, revestidos. E aí ele fala sobre as sandálias do Evangelho da Paz. E é isso, às vezes nós não nos revestimos, às vezes nós não guardamos o Evangelho, que é o que? As boas novas, aquilo que o Senhor nos anunciou, aquilo que o Senhor falou. Altar reparado é Evangelho sendo praticado. E ele 3 vezes, né, ele faz aquilo ali no altar, 3 apontando para a Trindade, e em resposta ele tem o fogo. O fogo é derramado sobre o altar. O fogo cai, a presença de Deus é manifesta. Deus se revela, Deus restabelece uma comunhão que tinha sido quebrada. E ali começa um declínio do que era o culto a Baal. Porque o altar ao Senhor foi reparado. O altar do Senhor foi restaurado. Eu falo isso com maior tranquilidade, tá? Porque eu sei que em mim Deus quer restaurar também. O nosso altar precisa ser consertado. Diariamente. Diariamente a comunhão, a aliança. Diariamente a presença da Trindade. O Evangelho de Cristo. Isso tudo tem que ser reparado. Quantos ídolos são colocados no nosso coração? Jezabel não chegou em Israel colocando estátua de Baal nas praças. Não, nada disso. Ela chegou e ela foi fazendo essas mudanças de dentro para fora. Ela começou dentro do palácio. Ela começou dentro da sua câmara, dentro do seu quarto, na sua cama, convencendo o rei de Israel Acabe, mudando o pensamento do rei. E assim ela foi ganhando o palácio, as ruas da cidade, até que aquela idolatria tinha se espalhado. O inimigo ele começa de dentro para fora. Ele começa com coisas pequenas, que às vezes nós não percebemos, que às vezes nós não notamos, que às vezes nós não damos importância ou não pensamos que é uma idolatria. Mas é. Precisa ser retirado. E o altar precisa ser reconstruído. Deus, nessa manhã de quinta-feira, Ele quer e Ele está reconstruindo altares que foram quebrados, tirando ídolos que estão em alguns corações, para que novamente você possa enxergar, para que novamente você possa ver, discernir o que Ele tem para a sua vida, para que você entenda o que está demais, está em excesso e o que está faltando. Deus, nessa manhã, está reparando altares. Que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa quinta-feira. A paz do Senhor Jesus.